em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo 51 ao 60. Os teens, por favor, eu me esqueci. A galera teen vai para a reunião da estação teen. Obrigado, Rui. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Verso 51. Procure ver se a pessoa que está próximo de você, se ela está com Bíblia, se ela está sem Bíblia. Apoie ela na leitura bíblica, né? Que todos tenham acesso a uma Bíblia para ler o texto. Eu quero falar hoje sobre o tema quando a perseguição se torna real. Quando a perseguição não é mais um assunto, mas ela é real. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês se rebelaram, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejaram Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu ou morreu. Senhor, fala ao nosso coração esta noite, porque um dia, Senhor, sabemos disso, a perseguição deixará de ser um assunto. Deixaremos de vê-la pela televisão ou de ouvi-la por jornais televisivos, de ler em jornais, revistas, de ver através de vídeos evangélicos postados no YouTube, ou mesmo, Senhor, de vídeos, Senhor, que estão mostrando toda essa chacina que está sendo feita hoje na Síria, no Iraque, pelo ISIS, e também, Senhor, na Nigéria, pelo Boko Haram. Que o Senhor nos dê graça, porque sabemos que um dia esta perseguição, talvez não dos muçulmanos, mas de outros, vai chegar até nós. Como já teve em outras épocas aqui, Senhor, perseguições na América Latina, e tem até hoje, como vimos no Paraguai, em alguns lugares, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Olha, queridos, a perseguição é algo que nós não podemos pensar que não vai acontecer. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Isso é uma questão de tempo. Você quer ser perseguido? Faz o seguinte, começa a pregar mesmo Jesus lá no teu serviço. Eles vão te perseguir. Começa a falar de Jesus lá na sua escola. De verdade mesmo. Eles vão te perseguir. Fala de Jesus no meio dos seus amigos e confronta o pecado deles como Estevão confrontou o pecado desses judeus. Eles vão te perseguir. A verdade é que nós como igreja, e eu falo como igreja cristã no Brasil, somos uma igreja light. A gente é politicamente correto. A gente evita confrontos. Você vê, Estevão foi aqui, depois você poderia ler. E olha, digo para você, mostre isso para os seus filhos, capítulo 6 e capítulo 7 de Atos. E depois, domingo que vem, nós vamos também falar um pouco sobre o capítulo 8, mas o que eu estou falando agora é sobre o capítulo 6 e 7, que vai desembocar, vai
incidir nesses versículos que eu li agora. Leia com seu filho, porque Estevão, ele estava pregando e ele foi armar uma cilada para ele. Armaram uma cilada para ele. E esses judeus que armaram a cilada para ele, acabaram arrastando ele preso para o Sinédrio, que era um lugar de julgamento entre os judeus. E ali no Sinédrio, foi dada a oportunidade dele se defender, porque eles falaram que ele estava dizendo coisas que ele não disse. Que ele estava dizendo coisas contra Moisés, que ele estava dizendo coisas contra o templo, e ele não estava falando essas coisas. Mas, dizendo que estava falando coisa contra a lei, mas ele não estava falando isso, mas ele teve a oportunidade de falar. E essa oportunidade está no capítulo 6 e no capítulo 7. E no capítulo 6 e 7 é impressionante como Estevão faz um relato. Seria legal até a estação criança, vocês observarem, pastor Lívio, Nina, observarem esse capítulo 6 e 7, como que ele tece a história de Israel até chegar em Jesus. E é interessante que nós podemos pegar isso para aprender um pouco, porque ele faz um resumo do Velho Testamento. Ele faz um resumão, bem pontuado mesmo. Estevão faz na frente do Sinédrio. Mas de repente, ele explode em ira. Como Deus falando profeticamente através dele, ele diz, e vocês... Aí ele aponta o dedo para o Sinédrio e diz, e vocês são iguais aos seus antepassados. Porque vocês mataram o justo, que veio para salvar vocês. E então Estevão tem um êxtase, ele vê o céu aberto, e vê Jesus assentado à direita de Deus Pai, e ele diz isso. E eles então não suportam aquela palavra, porque para eles era uma heresia, e eles juntos, aquilo deve ter virado uma bagunça, eles avançam como animais em cima de Estevão. Arrastam ele para fora da cidade, apedrejam Estevão, e Estevão morre. Aqui começa uma grande perseguição. Eu vou falar, a perseguição já estava acontecendo, Estevão já estava acontecendo com um. Nós vimos agora um lá no Paraguai, não é? Mas depois no capítulo 8 nós vamos ver que a perseguição vem sobre toda a igreja. Agora, quando a gente olha para esse homem, e é impressionante que tem um momento aqui nesse relato, dessa situação, que quando ele chega no Sinédrio, no capítulo de número 6, verso 15, diz que quando eles olharam para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram o seu rosto, parecia o rosto de um anjo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Quem olhava para ele via o brilho da glória de Deus. Esse homem estava pronto para morrer por Cristo. E nós precisamos nos preparar, igreja. E aqui eu quero conversar com vocês sobre 3 atitudes que nós podemos ver na vida de Estevão, que são contagiantes e que nos preparam para quando a perseguição se tornar real. Primeira atitude, primeira característica melhor, é uma atitude profética. Versos 51 ao 53, ele está se defendendo, mas ele não deixa de falar como um profeta. A gente não pode se acovardar. Ele diz, vocês são iguais aos seus antepassados. Vocês mataram o justo como eles matavam os profetas. Ninguém podia falar a palavra de Deus para eles, como ninguém pode falar a palavra de Deus para vocês. Porque eles matavam e vocês matam também. Sabe de uma coisa, amados? Nós precisamos parar de ver o pecado e coexistir com o pecado sem confrontar o pecado. Nós precisamos ter atitude profética hoje, porque a grande perseguição que virá sobre nós exigirá textura, exigirá caráter, exigirá
uma solidez de profeta nos nossos corações e nas nossas mentes. Perseguição não é para gente frouxa. Perseguição é para gente que tem textura de profeta. Estevão tinha uma textura de profeta, ele tinha o rosto como de um anjo, mas quando abria a boca, uma espada saía da boca dele. E eles não conseguiam ouvir, eles tinham que tapar os ouvidos, porque aquilo entrava como fogo no coração deles. E como eles se sentiam acusados, e muitos se sentirão acusados, quando você tomar atitudes cristãs verdadeiras, quando você disser não para o pecado, quando você falar lá naquele grupo de pessoas com quem você convive, você não só disser, não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou beber, eu não vou praticar esse pecado, eu não vou para o meretrício com vocês, por quê? Porque minha religião não permite. Quando você deixar de agir assim, e agir como um profeta, muitos se converterão, mas muitos te perseguirão. Mas como que eu agiria como profeta, dizendo, sabe por que eu não vou lá? Porque isso está errado. Vocês têm uma aliança com as suas esposas, e vocês estão quebrando aliança com elas. Isso é do diabo. E os seus pais agiram assim, é por isso que vocês agem assim. E é por isso que se vocês não se consertarem, vocês vão para o inferno. Pastor, mas ninguém vai querer ser crente. Talvez também não queiram ser do mundo. Mas uma coisa é certa, não vão te convidar mais. A gente tem que ser firme, irmãos. Não precisa gritar com ninguém, mas precisamos falar a verdade. Às vezes a gente se acovarda. Um grupo lá resolve pegar dinheiro da empresa. E você fala, não, eu não vou fazer isso porque eu não acho isso correto. Não, isso está errado. Vocês não devem fazer isso. Isso aí que vocês estão fazendo é pecado, está errado. O cara tem isso. Se vocês não querem trabalhar para ele, não trabalhem, voltem. Vão trabalhar para outro. Mas não fiquem falando mal nas rodinhas. Isso está errado. Você é puxa-saco, não sou puxa-saco de ninguém. Mas também não tenho falta de caráter, como vocês estão demonstrando aqui. Irmão, é um confronto legal, hein? É um confronto legal, mas a gente se torna profeta. Porque na hora que vier a perseguição, crente frouxo não vai sobrar nem as penas deles. Crente que só vem à igreja para cantar hino, escutar pastor pregar, vai tudo para o inferno. Porque não vai aguentar, irmãos. Porque só vem na igreja para receber bênção, só vem na igreja para receber oração, só vem na igreja para fazer troca com Deus através de dinheiro, só vem para essas coisas, ainda não percebeu que cristianismo é uma coisa séria. Estevão sabia que era sério e ele sabia que ele estava vendo o trono de Deus porque ele estava para partir, e ele não podia partir sem falar a verdade, porque ele sabia que aquilo seria cobrado da mão dele, e será cobrado da tua mão. A palavra diz que quando você vê o ímpio pecar e não fala, o sangue dele, se ele morrer naquele pecado, o sangue dele será requerido da tua mão, da minha mão. Muito bem, segunda característica de Estevão, uma comunhão profunda com Deus. Olha o verso 55, 56. Ele diz, mas Estevão, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aí o pau comeu. Verso de número 59. O pessoal tacando pedra nele, ele já não aguentava mais ficar em pé, ele se ajoelhou e orou bem alto. Senhor, não considere culpado estes pelos seus pecados. E, caiu morto. Profunda comunhão com Deus. Meu amado, você não pode entender TSD como um exercício que você tem que fazer porque o pastor cobra, porque o gestor da igreja cobra, porque o conselho cobra, porque teu líder de corda cobra. Não pode. Isso que vai fabricar em você quando você não tiver, vai fabricar a textura de um profeta quando você não tiver ninguém por perto. Quando você estiver sozinho. Quando você estiver dentro de uma jaula, quando você estiver dentro de uma cova, quando você estiver lá isolado de todos os que você amam, e você sabe que lá nos lugares das autoridades, eles estão pensando em te matar, em te destruir.
O que é que vai te fortalecer? É a sua comunhão profunda. Por isso nós precisamos começar agora. Por isso nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus agora. Não deixe para depois. Esse negócio de que crente tem que orar, não é porque a gente gosta de botar no relatório, tem tantos crentes na nossa igreja que oram. Não é isso, irmão. É porque se você aprende a orar, você se torna uma arma poderosa nas mãos de Deus e uma resistência intransponível para o diabo. O que o diabo conseguiu fazer com esse homem? Nada. Que êxito ele conseguiu? Nenhum. Até hoje nós estamos falando dele. Estevão nem era conhecido fora de Jerusalém. Até hoje o mundo inteiro sabe dele. O livro mais vendido na face da terra fala dele. Porque ele era um homem de uma intimidade profunda com Deus. É por isso que você precisa ter intimidade profunda. Não é para se mostrar crentão, mas é para que você seja fortalecido. Terceira e última característica, verso 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Como que você se sentiria, meu querido? Pessoal te xingando, te cuspindo, falando mal da sua família. Você sabendo que aqueles caras já mataram vários dos seus amigos, dos seus irmãos, talvez matou a sua esposa, talvez matou algum filho teu. E o cara ainda te chuta na cara, o cara te dá pé do vidro, o cara te dá choque elétrico nos órgãos genitais, querendo tirar coisa de você que você não tem para entregar. Alguns fazendo até por prazer isso, só para ver você sofrer. Você diria, na hora da sua partida, você diria: Pai, perdoa eles por esse pecado que eles estão cometendo. Não deixe eles serem culpados por isso. Quem teve a mesma atitude que ele? Jesus. Pai, perdoa-os, lá de cima da cruz, porque eles não sabem o que estão fazendo. Por que Jesus teve essa atitude e por que Estevão também? Porque eles tinham consciência da realidade espiritual em que estavam envolvidos. Eles tinham uma consciência, uma compreensão profunda. Amados, o grande problema nosso como cristãos é que nós não temos compreensão da realidade espiritual que nos cerca. A gente leva as coisas tudo mais ou menos, porque a gente não tem compreensão da realidade espiritual. E é por isso que a gente faz inimizades, é por isso que muitas vezes a gente perde emprego, é por isso que muitas vezes a gente não dá aquilo que a gente deveria dar na casa do Senhor, é por isso que muitas vezes a gente se nega ao serviço do Senhor, é por isso que às vezes o líder quer multiplicar a corda e não tem líder auxiliar para multiplicar a corda, é por isso que muitas vezes não tem um anfitrião, é por isso que muitas vezes você não faz o teu TSD, é por isso que você tendo potencial, você não ajuda. Sabe por quê? Porque você não tem consciência da realidade espiritual que te cerca. Muitos estão escravizados dentro da realidade espiritual que os cerca, mas ele não consegue enxergar. Um dia Jesus entrou numa sinagoga e quando ele começou a falar, que ele abriu o livro do profeta e começou a ler, um homem que estava sentado no meio dos judeus ali, ficou possesso de um espírito maligno. E ele então disse: por que vieste nos perturbar antes do tempo? O demônio falou pela boca do homem. Há quanto tempo aquele homem frequentava aquela sinagoga e ninguém daqueles religiosos haviam percebido que ele andava acompanhado de um demônio, ou que o demônio andava acompanhado dele? Porque eles não tinham entendimento da realidade espiritual que os cercavam. Por que muitas vezes nós estamos sofrendo derrotas na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa saúde?
em todos os âmbitos, você pode olhar agora em todos os aspectos da sua vida. Por que nós, em muitas dessas áreas, sofremos derrota? Pelo simples fato de não sabermos a realidade, de não termos compreensão da realidade espiritual que nos cerca. Simples assim. Eu estava numa casa, me chamaram, eu já falei sobre isso aqui, já contei essa experiência. Me chamaram para ir a uma casa, e eu contei até acho que na corda, essa semana passada. E um menino, uma senhora caiu endemoniada, eu vou encurtar a história, uma senhora que estava ali, a avó do menino que eu vou falar, caiu endemoniada. E eu não sabia, até aquele instante, que aquela mulher que ia na igreja, era evangélica, ficou endemoniada, que a filha dela e ela, antes de irem para a igreja evangélica, eram médiuns kardecistas. Eu não sabia disso, eu só sabia que eles eram evangélicos, eles não eram daqui, eu não conhecia a vida deles. Me chamaram para orar e eu fui. E então, ali naquela casa, eles faziam reuniões espíritas. E quando eu comecei a orar, aquele demônio se manifestou na senhora, na avó. Ela não tinha nascido de novo. A filha tinha, mas ela não. E o demônio falou para mim: quem é você? O que você está fazendo aqui? Ele falou para mim. Veja bem que eu estou batendo papo com a senhorinha, uma senhorinha de mais de quase 70 anos. De repente a mulher levanta-se como um gigante, né, como um homem valente, e fala: o que você está fazendo aqui? Quem é você? Ela estava conversando comigo, agorinha há pouco. Eu falei: isso é demônio. É demônio esse negócio. Aí eu falei para ele: em nome de Jesus, você vai dizer quem é você e o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu sou o líder aqui. Essa casa é minha. Aí eu falei: eu não estou entendendo. Do que ele está falando? Perguntei para a mulher, né, para a filha, para a mãe do menino, do qual eu vou contar a história. Ela falou: é que nós éramos espíritas e aqui tinha um centro espírita e a gente fazia mesa branca aqui dentro de casa. Ah, então agora eu estou entendendo a realidade espiritual onde eu estava envolvido. Até ali eu não estava entendendo. Agora eu estou. Aí então eu fui um pouquinho mais fundo e ordenei que ele dissesse em nome de Jesus o que é que ele fez com aquela família. E ele foi direto ao ponto. Ele falou: o primeiro eu matei. A hora que ele falou o primeiro eu matei, a mãe do menino, que eu vou contar a história, ela começou a chorar. E ela se deu conta que, servindo a um demônio no espiritismo, o demônio cobrou aquilo dela, matando um filho no ventre dela. Ela teve um natimorto. Então ela, pela primeira vez, ela entendeu a realidade espiritual que a cercava e que aquele aborto espontâneo não foi um aborto espontâneo, foi um assassinato, porque a Bíblia diz que Satanás é homicida desde o princípio. Como ela servia a ele, ele podia sacrificar aquilo que era dele. Realidade espiritual que cercava aquela mulher e agora estava me cercando ali. Eu estava envolvido naquilo. Aí ele falou: e o segundo eu não consegui matar, porque se intrometeram. Algum crente orou. Ele falou: eu não consegui matar, mas eu entortei. Não orou direito. Orou, mas não orou tudo que devia orar. Ele falou: eu entortei. E quando ele falou eu entortei, eu não estava entendendo, porque o menino é esse agora, que eu estou contando a história, ele estava ali na minha frente, ele tinha 12 anos de idade, ele estava perfeito, eu olhava para ele estava perfeito. Eu não havia prestado atenção nele. Então eu falei: mas como que você entortou ele? Ele falou assim: olha para os olhos dele, o demônio falando, olha para os olhos dele. Eu olhei, prestei atenção, e eu vi que o menino era zaroinha, assim, sabe? Ele era estrábico. A mãe dele falou assim: não é só o olho não, pastor, é o pé também, ele tem pé de papagaio. Sabe o que é pé de papagaio? O pé nasce virado para dentro assim, e a criança não consegue correr. O pé, ele não é assim. Ele é torto mesmo, ele vira, como se fosse a mão fazendo, o pé é assim, né? Ele não é torto assim, ele é assim.
como um pé de papagaio. Então o menino não conseguia correr, não conseguia brincar. Bom, de posse daquelas informações, eu comecei a rir. Por quê? Porque eu fui tomado de um gozo celestial ali. Porque eu entendi a realidade onde eu estava inserido, a realidade espiritual. E aí, por entender a realidade espiritual, eu sabia que Satanás tinha feito aquilo. E a Bíblia diz que Jesus veio desfazer a obra do diabo. E eu explodi em alegria. E eu então falava para ele, eu não conseguia me conter. Eu falava, foi você que fez isso mesmo? Foi, e eu dava risada. Mas não risada dele, risada no sentido de alegria mesmo. Porque eu ia ver algo que eu nunca tinha visto. Eu ia ver algo que eu nunca tinha visto. Eu já conseguia ver pela fé algo que eu sabia que ia acontecer. Eu ia ver Jesus desfazendo uma obra visível. Um versículo bíblico se aplicando à vida de um menino, que hoje é um adulto saudável. E então, são membros da primeira IPI de Marília. E então, eu olhei para o menino e olhei para ele e falei assim, filho, senta aqui no chão. Ele sentou no chão. Ele estava com o pé dentro do tênis, eu não consegui ver, mas eu falei assim, se você fez isto, entortou os pés dele, eu agora, em nome de Jesus, desfaço, veja bem, eu não pedi para Jesus desfazer. Por quê? Porque eu estou falando em nome de Jesus, eu posso falar para desfazer. Nós temos autoridade, amados. Falei, em nome de Jesus eu desfaço a obra que você fez. Porque eu sou corpo de Cristo, você é corpo de Cristo. Diga para o seu irmão, eu sou corpo de Cristo. Se Jesus desfaz a obra do diabo, eu desfaço em nome de Jesus. Amém? Diga para o teu irmão, se Jesus desfaz a obra do diabo, falando em nome de Jesus, eu posso desfazer também. Isso não é privilégio de pastor, não. Isso é privilégio de todos os nascidos de novo. Então eu falei, pé, volta ao normal. Não vi nada, irmãos, porque estava dentro do tênis. Aí eu falei, bom, agora é hora de ver. Olho, olha para mim, filho. Ele olhar assim. Olho, volta ao normal. O olho estava assim, veio assim, tuc, no lugar. Aí eu não me cabia, só faltava dançar na sala da mulher. Uma alegria, festa. A mulher começou a chorar. E eu falei, o que ele não podia fazer? Nem me veio à mente, tira o tênis que eu quero ver seu pé. Eu perguntei para a mãe, o que ele não podia fazer? Ela falou, ele não podia correr. Eu falei, então corre, menino. Ele ficou assim, eu falei, corre, rapaz, corre em volta da mesa, vai até o fundo da casa e volta. Ela falou, não, até o fundo não, porque era lá que a gente fazia. Pode ir, porque aqui quem manda é Jesus. E o demônio preso ali, de joelho, preso ali. Pode ir, vai, volta, corre, o menino saiu correndo. A mãe começou a chorar e disse, o Hilário Maldonado fez 3 cirurgias nesse pé, pastor, e não adiantou nada. Eu falei, mas agora quem operou foi o médico dos médicos. Palmas para o Senhor. Dá um glória a Deus aí, amado. Glória a Deus. Muitas vezes nós não nos damos conta da realidade espiritual que nos cerca. A gente vai lá e faz uma oraçãozinha. Ah, Senhor, se for da tua vontade, age neste lugar. Jesus olha e fala, servo, que oraçãozinha frau que você fez aí, hein? Faz uma oraçãozinha melhor, meu querido. Ah, irmão, mas pastor, se não acontecer, já não é da sua conta, não é da minha conta, vamos fazer o que Jesus mandou. Amado, você precisa orar para Deus abrir os seus olhos, para você ver a realidade espiritual, parar de lutar contra homens. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, tem muita gente irritado contra homem, odiando o homem, brigando com homens, fazendo inimigos. Na verdade, você foi colocado por Deus neste mundo para salvar, libertar, curar, transformar, ressuscitar mortos. E não para ficar com raivinha. Raivinha é coisa de mundano, é coisa de crente. E também de crente
que não cresceu espiritualmente. Está na hora de aprendermos que as pessoas fazem isto, que o ISIS está fazendo isso. O ISIS é aquele grupo islâmico lá, de radicais. Eles estão fazendo isso, sabe por quê? Porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas eles são maldosos, eles são vis, mas eles não sabem o que estão fazendo. O que temos que fazer então? Orar. Você sabia que o islamismo nunca matou tanto cristão que nem está matando agora? Sabia disso? Mas nesse mesmo período, está acontecendo uma onda enorme de conversão entre os muçulmanos ao cristianismo, porque eles não suportam mais essa chacina de muçulmanos e cristãos morrendo. Eles não aguentam mais essa religião odiosa, que odeia tudo e todos. Muitos muçulmanos estão se convertendo a Cristo. Mas é uma grande onda de conversão. Em alguns lugares, Jesus tem se revelado pessoalmente e dado o endereço de missionários e de outros cristãos a muçulmanos. Sabiam disso? Nós temos relatos de muçulmanos que chegaram à porta de uma casa missionária, pedindo ajuda, socorro, e dizendo: quem me mandou aqui foi Jesus. E eles dizem: foi Issa que me mandou aqui num sonho. Issa foi ao meu encontro e disse para mim vir aqui nesse endereço, que vocês iam falar dele para mim. Era o que eu precisava ouvir. Irmão, só estou escutando uma pessoa da glória a Deus. Só estou escutando uma pessoa da glória a Deus, irmãos. Ai, que glória a Deus! Impressionante! Você não tem um glória a Deus melhor aí para dar, meu amado? O Senhor está fazendo tal obra no mundo e você não tem glória a Deus para dar. Você imagina se vier a perseguição, que glória que você vai dar? Um dia uma membro da igreja aqui falou para mim o seguinte: pastor, às vezes eu tenho vontade de sair dançando no meio da igreja, mas eu fico acanhada de fazer isso. Lembra? Eu não esqueci. Pois hoje é um dia de dançarmos aqui dentro. Porque o nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo, está ativo, está agindo poderosamente através de uma igreja que nós não conhecemos, de uma igreja que não se vê porque ela está escondida, mas é uma igreja de oração, é uma igreja poderosa, é uma igreja que não tem se rendido ao diabo e que não tem medo dele. Nós precisamos nos levantar com este caráter. Nós precisamos ser estes profetas. Nós precisamos ter comunhão profunda e compreensão da realidade espiritual em que estamos vivendo. Assim como o nosso irmão Estevão. Diga: meu irmão Estevão. Meu conservo Estevão. E não é assim, Estevão, ele tem que estar aqui, nós iguais a ele, porque Estevão não é melhor que ninguém. Estevão não nasceu de uma mãe diferente de ninguém. Estevão não nasceu de robô. Estevão não nasceu de extraterrestre. Estevão nasceu de uma mãe normal, de um pai normal, mas ele creu. Creia, e você verá também a glória de Deus. Amém? A igreja está sendo perseguida, irmãos. E a perseguição ainda vai chegar aqui. Mas hoje nós vamos nos levantar nesta casa. Levante-se onde você está. E nós vamos ter um momento de oração pela igreja. Por esta igreja e pela igreja perseguida. E vou dizer mais para você, eu vou mais longe, eu já falei disso aqui, mas vou repetir. Esta igreja e as igrejas evangélicas no Brasil, elas sofrem um outro tipo de perseguição. É uma perseguição mais sutil. É uma perseguição mais sutil. É a perseguição dos sentidos. O diabo nos persegue mexendo com os nossos sentidos, com o nosso raciocínio, com a nossa compreensão da palavra de Deus, com a nossa percepção da realidade. Estamos sendo perseguidos também, mas vai chegar uma hora que a pua vai comer. Vai chegar uma hora que nós vamos apanhar também. E aí será que nós estaremos assim? Como Estevão? Agora nós vamos pedir para o Senhor: prepara-me, Senhor. Eu não quero estar pronto lá, eu quero estar pronto agora. Sabe por quê, irmão? Porque uma igreja pronta para passar pela perseguição é uma igreja viva, é uma igreja que está pronta para servir a Deus. Amém?
Então agora vamos levantar um clamor e você começa por você. Deus, eu quero estar pronto agora. Não é amanhã, não é quando vierem me bater ou me ameaçar de morte. Eu quero estar pronto agora, porque ainda há tempo de salvar muitos e eu quero levá-los aos teus pés. Fala isso com o Senhor, feche os seus olhos e comece a orar. Comece a orar ao Senhor, ore pela sua vida. Ore por essa igreja, ore pelas igrejas em Marília, ore pelas igrejas no Brasil, ore pela igreja no Paraguai, no Peru, no Japão, ore pela igreja do Senhor na África, ore pela igreja do Senhor no Oriente Médio, ore pela igreja do Senhor, em nome de Jesus, ore pela igreja do Senhor, aleluia. Oh, amado Deus, nós precisamos tanto de Ti, Senhor, precisamos que o Senhor venha e faça uma intervenção poderosa, Senhor, nesta igreja, Deus, que o Senhor nos levante, Pai, como servos e servas poderosos do Senhor, Deus, gente que ama o Senhor e faz a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, oh Deus, aviva a Tua igreja neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, move Teu Espírito nesta igreja, Deus, em nome de Jesus, Deus querido, oh Pai amado,